Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação, tá? Aliás, deixa eu trocar meu slide. Que não é Fundamentos, é Ciência da Computação. Só um segundo. Ai. Ciência da... Agora sim. Vamos trocar a vinheta de volta para facilitar o pessoal da edição lá. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre estruturas de decisão no Python. Nós vimos estruturas de decisão lá em fluxogramas, certo? Quando nós vimos algoritmos, tá? Onde nós tínhamos aquele losango, aquele diamante, onde o nosso código bifurcava, ele podia seguir por um caminho ou por outro. Nós vamos fazer isso agora em código, na prática, certo? Lembrando que semana que vem nós vamos ter prova, certo? Essa semana, quarta e quinta, vocês têm prova Paraná, certo? A gente talvez se veja nos primeiros horários, ou tenho que dar uma olhada na minha agenda. Semana que vem, então, provinha, pessoal, tá? Por favor, estudem, por favor, venham com dúvidas ou mandem e-mail, esse tipo de coisa, certo? Muito bem, bora lá então. Nós vamos falar aqui sobre as diferentes estruturas de controle de fluxo que nós temos. Meu Deus do céu, o que é uma estrutura de controle de fluxo? Estruturas de controle de fluxo têm relação com a ordenação com que os nossos comandos, nossas instruções são executadas, certo? A ordem com que as nossas linhas de código são executadas. E nós temos três tipos diferentes. Nós temos estruturas sequenciais, condicionais e repetição. Até então a gente fazia tudo sequencial, vamos ver condicionais hoje, né? O nosso próximo conteúdo depois vai ser de repetição. As estruturas sequenciais era como nós fazíamos todos os códigos até hoje, certo? O Python ele executava o nosso código na ordem em que ele foi declarado, ou seja, linha a linha. Executava a linha 1, daí linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Ele nunca pulava uma linha, ele nunca voltava para uma linha anterior, nada disso, certo? O nosso foco hoje são as estruturas condicionais, onde uma linha vai ser executada ou não, um bloco vai ser executado ou não. Como que vai se dar essa estrutura condicional? Nós vamos utilizar de um comando if. If, em inglês, se. Se o quê? Se uma determinada condição for verdadeira, nós vamos executar o bloco desse if. Do contrário, caso a condição seja falsa, o bloco não vai ser executado, certo? E aí nós alteramos, então, o controle de fluxo do nosso código. O código ele pode ser executado ou pode não ser executado, certo? Vamos fazer este exemplo. Deixa eu criar aqui uma pasta nova. Aula 10. Deixa eu nomear esses caras. Aula 8, aula 8, aula 9. Aula 9. E vamos criar uma pasta então para a nossa aula 10. Muito bem. Pessoalzinho no chat, todo mundo junto. Como que é o nosso exemplo? Tem uma variável a que vale 10. Chegamos na nossa estrutura condicional if, se. Se o quê? Vamos passar uma condição aqui que vai ser avaliada. Se A for maior do que 5, certo? Esta é a minha condição.
Reparem na sintaxe, na forma como nós escrevemos. Palavra-chave if, nossa condição, 2 pontos eu coloco. O 2 pontos vai indicar o início do bloco desse if. É o código que vai ser executado caso esta condição seja verdadeira. Repare, o Visual Studio é legal comigo. Quando eu dou Enter, ele já vai colocar aquele espaço para mim ali, certo? Vamos dar um print, caso seja verdade. Vou dizer que é maior do que 5. Eu vou dar um outro print. Maior que 5. Certo? Finalizou, saiu do bloco, fim do programa. Reparem aqui, certo? Essas duas linhas, ela tem esses espaços na frente, certo? Esta linha não tem. Qual que é a diferença? As linhas que têm esse espaço na frente, elas fazem parte do bloco do if. Elas somente vão ser executadas se a condição do if for verdadeira. A partir do momento que eu não tenho mais esses espaços na frente, não faz mais parte do bloco do if, é um outro bloco de código, certo? E tem que ser esses espaços de forma constante. Não adianta eu vir aqui e colocar uma outra coisa, certo? Repare, isso aqui vai dar um erro. Ele tem que ser de forma constante. Não posso ter uma quebra aqui no meio. Beleza? Ah, professor, eu tirei os espaços sem querer. Como é que eu coloco? Você vai colocar com a tecla Tab do seu teclado. Qual que é a tecla Tab? Vamos dar uma olhada. Galerinha, vocês estão vivos? Ninguém fala comigo ainda. O pessoal deu bom dia e deu adeus também. Estamos? Ótimo, perfeito. Seu Caô, seu Vitor. Vamos achar o nosso teclado. Você mesmo. Aqui. A tecla Tab, ela fica aqui à esquerda da tecla Q. Certo? Essa tecla que tem as duas setinhas, uma para cada lado. No Visual Studio, se você coloca um Tab, ele vai colocando esses 4 espaços para você. E pela forma como a gente configurou o nosso Visual Studio, certo? Code, conforme a quantidade de espaços, muda a cor ali, certo? Isso aqui vocês vão ver que vai ser útil para nós, para identificarmos mais para frente. Dona Nathalie, bom dia. Certo? Vamos rodar esse código. Eu vou rodar na forma do passo a passo, só para a gente ver acontecer. Vocês não precisam fazer comigo, só prestem atenção. Vamos rodar. Python vai criar esta variável a valendo 10. Está aqui, a vale 10. Chegamos no nosso if, nosso C. Se A for maior do que 5, A é maior do que 5? Sim, A vale 10. 10 é maior do que 5. Esta condição ela é então verdadeira. Sendo verdadeira, nós vamos para dentro do bloco desse if. Está aqui. E vai dar o print. Maior do que 5. Maior do que 5. Terminou o bloco do if, sai da toda a nossa estrutura de decisão e vai para o próximo bloco de código, que é esse fim do programa. Tranquilo. Só que, vamos imaginar que o nosso A não vale 10. Nosso A vale 2. E vamos rodar de volta.
Muito bem. Python vem, cria a minha variável A, agora valendo 2. E chegamos na nossa estrutura de decisão, na nossa condicional. If A maior do que 5, ou seja, se o valor da variável A for maior do que 5, A é maior do que 5, não. A vale 2. 2 não é maior do que 5, esta condição ela é falsa. Sendo falsa, reparem, ele não entra no bloco do if. Ele vai para o próximo bloco de código, que é quem? Que é o fim do programa, certo? Ele pulou as linhas do bloco do if, alterou o fluxo de execução, certo? Este código aqui, pessoal, da forma como está, dúvidas? O que vocês me dizem? Tranquilo, não tranquilo, de boas, não de boas, seu Vitor, seu Cauã, seu Armelis, o que vocês me dizem? De boa, seu César? Ótimo. De boa, seu Cauã? Maravilha. Muito bem. Ótimo. Só que, na nossa estrutura de decisão, certo? Existem outros blocos que nós podemos utilizar além do if. Vamos dar uma olhada. Eu tenho ainda um bloco que eu posso utilizar junto do if, é o chamado else. Qual que seria a tradução de else para português? Se não, certo? Como que funciona esse else? Ele é a saída padrão caso as condições anteriores sejam falsas. Como assim? Todas as condições anteriores são falsas, são. Tem um else, tenho, ele cai dentro do else. Repare que o meu else, eu nem passo uma condição para ele, certo? A condição para ele ser executado é que todo mundo anterior seja falso. Tá? Se eu for ter um else, ele vai ser sempre um último elemento, eu sempre vou ter somente um. Tá? Vamos modificar então o nosso código, vamos adicionar esse else. Se não, else, certo? Se não o quê? Ora, se o A não for maior do que 5. Então eu vou dar aqui outros prints, outros códigos. Eu vou dizer que é menor do que 5. Menor que 5. E vamos rodar novamente o nosso código. Eu vou voltar o A para 10. Ops, eu saí sem querer da chamada. Deixa eu entrar de volta. Agora sim. Muito bem. Deixa eu tirar um zoom. Aí. O Python vem, cria a minha variável A valendo 10. Chega na verificação. A é maior do que 5? Sim. A vale 10, 10 é maior do que 5. Condição é verdadeira. Entra no if, executa os blocos do if. Terminou o bloco do if, repare. Ele vai sair de toda a nossa estrutura condicional. Ele vai para o próximo bloco de código, que é quem? Que é esse fim do programa. Ah, professor, e o else? Por que ele não executou o else? O else só vai ser executado se as condições anteriores forem falsas. O que não foi o caso, ele encontrou alguém que era verdade, certo? O if deu verdade, ele entrou no if. Não é? Se ele entrou no if, não vai passar no else. Mas vamos trocar o valor do A. O A vale 3 agora. Vamos rodar. A vale 3.
Se A for maior do que 5, é maior do que 5? Não. Vale 3. 3 é menor do que 5, a condição é falsa. Sendo falsa, repare, não entra no bloco do if. Na minha estrutura condicional, quem mais que eu tenho? Eu tenho o else. As condições anteriores eram falsas? Eram, esse if foi falso. Vai entrar no bloco do else. E vai executar o bloco do else. Menor do que 5, menor do que 5, termina, segue em frente. Beleza? Tem lógica esse else, galera? Tudo certo? Seu César, seu Arthur, seu Vitor, seu Cauã. Estamos aqui comigo? Vocês estão vivos? Está? Sim? Faz sentido esse código? Ótimo. Por favor, me respondam, galerinha. E existe ainda um terceiro bloco, um terceiro comando que nós podemos utilizar com as nossas estruturas condicionais, que é quem? Que é o elif, certo? O elif, ele seria o quê? Seria o se não se. Ah, se esse cara não for verdadeiro, mas se, certo? Ou seja, eu posso colocar condições alternativas para serem verificadas, certo? Reparem aqui, certo? If é o if else. Se você for ter uma estrutura condicional, obviamente você vai ter um if. O elif, ele é opcional e eu posso ter quantos eu quiser, certo? Aqui eu tenho um elif só, mas eu poderia ter mais. O else também é opcional. Se eu for ter um else, ele vai ser sempre o último e vai ser somente um, tá? Vamos colocar um elif. Caso contrário, se, certo? O quê? Aliás, por que eu vou ter um elif? Imagina que meu A, ele vale exatamente 5. Ele é maior do que 5? Não, ele é igual a 5. Ele vai cair no else e vai dar um print menor do que 5, só que ele não é menor do que 5. Ele é 5. Por isso que eu tenho uma condição alternativa que eu vou verificar. Se ele não for maior do que 5, mas se o A for exatamente 5, o que eu vou fazer? Deixa eu só ver com o professor Boldrini. Muito bem. Falando da prova Paraná, certo? Que amanhã vocês têm a provinha. Eu vou dar um print se for igual a 5. Vou dizer o quê? É igual a 5. Vou dar um outro print igual a 5. E vamos rodar novamente o nosso código. Eu vou começar com A valendo 10. Python vem, cria A valendo 10. O A é maior do que 5? Sim. 10 é maior do que 5, essa condição é verdadeira. Sendo verdadeira, entra no if. Executa o bloco do if. E reparem, terminou o bloco do if, ele vai sair de toda a estrutura condicional e vai para o próximo bloco de código, que é o print. Ué, mas e o elif? O elif, ele é uma condição alternativa que só vai ser verificada caso todo mundo anterior seja falso. O que não é o caso aqui, certo? Meu if foi verdadeiro. Encontrou alguém verdadeiro, executa o bloco, sai de toda a estrutura condicional, certo? Por isso que ele foi direto para o fim do programa. Vamos tentar com o nosso A valendo exatamente 5.
A vale 5. É maior do que 5? Não, ele é igual a 5. Opa! Apertei o botão errado aqui no slide. Aqui. Essa condição é falsa. Sendo falsa, não entra no if, vai para o próximo bloco dentro da nossa estrutura condicional, que é o else if. Ah, se ele não é maior do que 5, então ele é igual a 5? Sim. A é igual a 5. Essa condição é verdadeira. Sendo verdadeira, entra no else if, executa o bloco do else if, terminou ele, sai de toda a estrutura condicional, vai para o print do fim do programa. Ah, mas o meu ali vale 2. Roda. É maior do que 5? Não. É igual a 5? Também não. Não tenho mais nenhum else if depois, eu tenho um else. As condições anteriores foram falsas? Todas foram. Tenho else, tenho, cai dentro do else. Executa ele, termina, segue em frente. Tranquilo as estruturas condicionais, pessoal? E é só isso que nós temos de estrutura condicional. Certo? Tá ruim a internet aí, seu César? Tá caindo toda hora? Beleza aqui, pessoalzinho? Seu Vitor, seu Cauã, seu César, de boas? Maravilha. Se nós não temos dúvidas... Natália... Muito bem. Se nós não temos dúvidas, vamos fazer exercícios. Quais exercícios? Deixa eu pegar a minha lista. Da lista agora 02, estrutura de decisão, nós temos quem? Temos o exercício 1, 2 e 4. 4 é bom. Deixa eu ver até que horas que vai essa aula, só para eu me programar. Essa aula é grande, infelizmente. Até 11h35. Temos mais de uma hora. E esse pessoal aí. Muito bem. O que diz o exercício 1? Maior entre dois números. Escreva um programa que solicite ao usuário dois números e exiba o maior entre eles, certo? Vamos fazer junto. Para começo de conversa, eu tenho que solicitar dois números ao usuário. Como é que eu solicito algo para o usuário mesmo? Função input, certo? Tenho que solicitar dois números. Vão ser dois inputs para duas variáveis. Deixa eu fazer uma malandragem aqui. Esses números eu vou converter ele para um valor numérico, um inteiro ou um float. Eu quero só inteiros, então eu vou converter para int. O retorno de um input, eu vou dizer o quê? Digite o primeiro número. E aqui eu quero o segundo número, que vai ser para uma variável número 2. Certo? Peguei dois números, legal. E eu tenho que exibir o maior entre eles. Qual que é o maior número? Certo? Como é que eu vou fazer isso, então? Ora, estrutura de decisão. Se o número 1 for maior que o número 2, eu vou dar um print dizendo que o número 1 é maior que o número 2. Certo? Fstring, o maior número é, dentro de chaves, o número 1. Mas, entretanto, se o número 1 for igual ao número 2,
Então, vou dar um print. Os números são iguais. E eu vou dar um print em qualquer um deles, é o mesmo valor. Número 1. Por fim, certo? Se o número 1 não é maior que o número 2, se o número 1 não é igual ao número 2, só pode dizer que o número 1 é menor que o número 2. Vai cair num else. Eu vou dizer que o maior número é, nesse caso, o número 2. Certo? Vamos rodar esse código. Digite o primeiro número. 4. Digite o segundo número. 7. O maior número é 7, ótimo. 9 menos 1. O maior número é 9. 8 e 8. Os números são iguais. 8. Tem lógica esse código para vocês? Faz sentido? Não faz? Tá aí no chat, certo? O código. Deixa eu compartilhar com vocês o link aqui para vocês acessarem e pegarem os meus códigos. Mais ou menos, aonde que ficou a dificuldade, seu Vitor? Que linha que tá meio estranha para você aí? Você tipo tá meio... do if até o final aqui? É esse que tá o problema? Vamos dar uma olhada. Vamos executar também no passo a passo esse cara. Aliás, não preciso debugar você. Fala dois números aí, seu Vitor. Vamos ver, vamos testar. 4 e 6. Primeiro número vale 4. Segundo número vale 6. Certo? Número 1 vale 4, número 2 vale 6. Chegou no nosso if. Qual que é a condição desse if? Se o número 1 for maior que o número 2, o número 1 vale 4, o número 2 vale 6. 4 é maior do que 6. 4 é maior do que 6? Não. Essa condição ela é falsa. Sendo falsa, não entra no bloco do if, vai para o próximo bloco dentro da nossa estrutura de decisão, que é o if. Vai verificar essa nova condição. Se 4 não é maior do que 6, então 4 é igual a 6? O número 1 é igual ao número 2? Não. 4 não é igual a 6. Essa condição também é falsa. Certo? Não vai entrar nesse if. Tenho mais alguém? Eu tenho else. As condições anteriores foram falsas? Foram. Esse if foi falso, esse if foi falso. Vai entrar dentro do else. Se o número 1 não é maior que o número 2, se eles não são iguais, o número 1 só pode ser menor que o número 2, certo? E eu vou dar um print, que o maior número é, então, o número 2, que é o 6. E está certo. Fez sentido para você? Ou não? Deu uma clareada? Agora sim, ótimo. Se não temos dúvidas, pessoal, façam para mim. Deixa eu até fixar esse link aqui do Live Share. Façam para mim o 2 e o 4. O que diz o 2? O enunciado está no chat, deixa eu até fixar. Avaliação de valor. Crie um programa que peça um número ao usuário
e informe se este é positivo ou negativo. Coloque positivo, negativo ou zero, certo? E o 4 diz o que para quem terminou? Classificação de letras. Elabore um programa que solicite uma letra ao usuário e verifique se ela é vogal ou consoante. Quais são as vogais mesmos? A, E, I, O e U, certo? Esse exercício 4, eu vou dar um bom tempo para vocês fazerem, porque esse cara é mais complicado, certo? Vocês vão achar a cabeça aí nele. Tem várias formas de fazer ele, tá? Algumas formas melhores do que outras. Se você conseguiu fazer ele, ponto, ótimo, já está maravilhoso, certo? Você fazer ele de forma mais eficiente, mais elegante, isso vem com o tempo. Se alguém terminar o 2 e o 4, faça daí para mim o 3, o 5 e faça para mim o 10. Mas por enquanto, então, o 2 e o 4. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Caso de dúvidas, por favor, me chamem. Estou aqui vendo e ouvindo vocês. Quem terminar, por favor, diga no chat que terminou, mas não poste o código. Deixa antes para o coleguinha fazer também sozinho, tá? Só avise, ó, professor, terminei. Quando eu for corrigir, daí você manda o teu código. Muito bem, galera. Vamos resolver esse 2, certo? A avaliação de valor. Crie um programa que peça um número ao usuário e informe se este é positivo, negativo ou zero, certo? Ele não pediu, mas vamos colocar também. Vamos pedir um valor, um número. Esse número eu vou converter para float e vamos pegar via input. Digite um número. Aliás, ele é basicamente ele é similar a 1, né? 1 era com 2 números. Se este número for maior do que 0, vou dar um print que ele é positivo. Do contrário, se ele for igual a 0, vou dar um print que ele é 0. Por outro lado, se ele não é positivo, ele não é 0, ele só pode ser negativo. Vamos dar um print que ele é negativo. Simples assim. Que número? 6. 6 é positivo. Menos 19. Menos 19 é negativo. E por fim, 0, 0, 0. Beleza. Se quiser mandar o teu aí, seu Vitor, dá uma olhada também. O 4, esse cara é extremamente interessante. E eu vou dar um bom tempo para vocês fazerem ele. Classificação de letras. Elabore um programa que solicite ao usuário, que solicite uma letra ao usuário e verifique se ela é vogal ou consoante. O que eu sugiro que vocês certinho o teu, Vitor. Só olha que no else, ali na mensagem, tem um número 1 perdido ali, né? No print. Como é que você vai fazer isso? Qual que é a forma mais fácil? Ora, você vai verificar contra as vogais, certo? As vogais são menores. Tem menos vogal do que consoante. Ah, se a letra for A, ela é vogal. Ou se a letra for E, se a letra for I, se a letra for O, se a letra for U, certo? É vogal. Do contrário, ela só pode ser consoante, certo? Você pode fazer um if vários ifs para verificar.
Você pode utilizar do operador ou para verificar, você pode utilizar de lista, você pode utilizar de string, usando o operador in. Tem N formas de fazer, tá? Tentem fazer, quem terminar me avise. Se você terminar esse cara, tente melhorar ele. Eu vou fazer 4 formas diferentes, certo? Se você não conseguir melhorar mais, vá para os próximos, vá para o 3, para o 5, para o 10. Beleza? Mandem brasa aí, qualquer coisa vocês me chamem. Muito bem, galera. Vamos resolver esse 4, vamos fazer ele de várias formas. Se alguém terminou, por favor, coloque no chat, certo? O que diz o 4? Classificação de letra. Se elabore um programa que solicite uma letra ao usuário e verifique se ela é vogal ou consoante. Eu vou fazer de várias formas. Se você fez de uma forma, fez de outra, certo? O importante é funcionar, certo? Como funcionar é de menos. Chega no resultado, meu amigo. Ó, faz a entrega, vai para o abraço. Primeiro de tudo, solicitar uma letra. Vamos pegar minha input. Certo? Esse input nós não precisamos converter ele. Uma letra é uma string, o input já retorna para nós uma string. Perfeito? Alguém estava levantando a mão? Não. Muito bem. Como que vai ser a nossa verificação, certo? Se a letra for igual a A, certo? Então, se esta letra que o usuário passou para nós for igual a string A, ora, ela é uma vogal. Vamos dar print em vogal. Por outro lado, se esta letra não for igual a A, mas for igual a E, também vou dar um print que ela é vogal. E eu vou fazer a mesma coisa para as outras letras. Diga lá, dona Amanda, está com a mão levantada. Se foi por acidente, não tem problema. Para A, para E, para I, para O, para U, certo? Todos são vogais. Se não for nenhuma dessas, então se não, ora, se não for nenhuma das vogais acima, ela só pode ser uma consoante. Ela é uma consoante. E vamos rodar. Letra I é uma vogal. Letra U, uma vogal. Letra X é uma consoante. Certo? Se você fez desta forma, ótimo, meus caros. Tá? É a forma mais simples que tem para fazer, a forma mais manual, mas funciona. Beleza? Só que, tranquilo aqui, tem problemas? Só que tem um detalhe. Digite uma letra. A. A é uma consoante. Ué, o que aconteceu aqui? Por que ele me deu o A como consoante? Alguém consegue me dizer o porquê? Seu Vitor, seu César, seu Cauã. Vocês conseguem me dizer o porquê que quando eu coloquei A, ele disse que era uma consoante? Não tem problema.
Qual que é o problema aqui, meus caros? Que eu comparei a letra com A minúsculo. E aqui eu passei A maiúsculo. Caracteres maiúsculos e minúsculos são caracteres diferentes. O A maiúsculo é diferente do A minúsculo. Ah, meu Deus do céu, eu teria que fazer então o if para A maiúsculo, E maiúsculo, tudo maiúsculo de volta. Você poderia, é uma solução. Existe forma melhor? Existe. Certo? Repare que eu estou comparando contra as letras minúsculas. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esta letra que o usuário passou para mim e converter para minúsculo. Não importa se ele passou maiúsculo ou minúsculo para mim, eu converto para minúsculo e comparo com minúsculos. Como que eu posso fazer? Ora, este input, ele é uma string, certo? A string, ela tem um método para converter para minúsculo, método lower. Eu falei para vocês, quando nós vimos métodos da string, que o método lower e o método upper seriam importantes para nós, certo? Converter para maiúsculas e minúsculas. Está aqui a aplicação dela, certo? Para usarmos o lower. Vamos rodar. Agora, se eu digito um A maiúsculo ou digito um A minúsculo, não importa. Ambos dão como vogal, certo? Funcionou. Esta aqui, então, é uma solução. Podemos melhorar esse cara? Podemos. Deixa eu criar uma cópia dele. Deixa eu fechar esses caras também. Aí. Deixa eu chamar esse cara aqui de uma versão 1 de V1. Vamos criar uma V2. Como que vai ser essa nossa V2? Eu vou utilizar aqui, deixa eu abrir a nossa aula lá atrás. Tipos de dados e operadores. Operadores que eu quero. Deixa eu só abrir para vocês. Quando nós vimos operadores lógicos, certo? Aqueles que combinam valores booleanos, nós tínhamos o operador do OR, certo? O OR. Nós podemos empregar esse operador do OR aqui. Se a letra for igual a A, ou ainda, se a letra for igual a E, ou se a letra... se a letra for igual a I, ou a letra for igual a O, ou a letra for igual a U, faltou o som de igual, ela é uma vogal. Do contrário, ela é uma consoante, certo? São os operadores lógicos, então, aqui. Certo? Se a letra for igual a A, ou se a letra for igual a E, ou igual a I, ou igual a U, vogal. Do contrário, é uma consoante. Repare como já melhorou, certo? Nosso código. Já diminuiu bastante. R é uma consoante. I é uma vogal. A é uma vogal. Beleza? Você fez dessa forma, ótimo. Absolutamente maravilhoso. Podemos melhorar mais? Podemos. Vamos criar uma cópia desse cara. Uma versão 3. Perdão. Eu tenho aqui uma série de vogais. Eu podia criar uma lista de vogais, certo? Literalmente uma lista no Python. Com o quê? Com A, com E, com I,
com O e com U. Cada um é um elemento. Tá, mas o que isso me ajuda? Ora, nós vimos um operador para saber se um elemento estava presente em uma lista ou não. Era o operador IN, certo? Eu posso simplesmente dizer, letra em vogais? O que isso está dizendo? Vamos achar nossa aula de listas. Só um segundo. Cadê? Aqui. Operador IN. Operador IN usado para verificar se um elemento está presente em uma lista. E o retorno é sempre um booleano, certo? 12 em minha lista, eu tenho 12 na minha lista? Tenho 70? Não tenho. Mesma coisa aqui. A letra que o usuário me passou, ela está presente na minha lista de vogais? Se sim, isso aqui vai ser um verdadeiro. Vai entrar na condição do if. É uma vogal. Se não está, ela é uma consoante. Vamos rodar. Digite uma letra. U. U está entre as vogais? Sim, ela é uma vogal. E Z. Z não está na lista de vogais, então ela é uma consoante. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Faz sentido? Não faz? Estou indo muito rápido? Vocês querem que eu volte? O que vocês me falam? Tá essa solução também no chat. Temos 3 minutos. Dá para melhorar mais? Dá. Vamos criar uma V4. Opa. Quando eu mostrei esse operador IN para vocês lá em lista, eu falei que esse cara podia... Tranquilo, Vitor. Eu falei que dava para utilizar esse cara também com string, eu consigo. A letra está na string A, E, I, O e U? Se sim, ela é uma vogal, se não, ela é uma consoante. Não preciso da minha lista mais. I é vogal, X é consoante. No mais, galerinha, nós vamos ficar por aqui, certo? Na próxima aula, durante essa semana, nós vamos praticar mais, certo? E semana que vem é prova, certo? No mais, é isso então. Até mais, pessoal. Falou.